Olá, seja bem-vindo ao Semana do Legislativo. E como você já sabe, aqui você confere o resumo de tudo que aconteceu na Câmara Municipal de Ribeirão Preto desta semana. Você vai ver agora a reprise do Café com o Presidente, que tratou do tema acessibilidade. Um convidado muito especial participou do programa. Vamos rever. Café com o Presidente. Seu fim de tarde acompanhado de cidadania. Olá, eu sou Daniel Terra e começa mais um Café com o Presidente, nosso bate-papo semanal com o presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, Walter Gomes. Olá, presidente, tudo bem? Tudo bem, Daniel. E nessa semana temos a honra de receber o promotor de justiça, Dr. Carlos César Barbosa. Olá, promotor, tudo bem? Tudo bem, Daniel. A satisfação é estar aqui contigo e com o presidente Walter Gomes. Prazer é todo nosso. Presidente, a Câmara está em meio a um grande processo de reforma e uma das áreas mais abordadas é a questão da acessibilidade para pessoas com deficiência. Conta um pouco para nós sobre isso. Primeiro eu quero agradecer a presença do Dr. Carlos César Barbosa e que também pode nos ajudar nessa parte que nós vamos falar. A Câmara Municipal de Ribeirão Preto, ela foi inaugurada em 1990. Vai fazer 24 anos que a Câmara está do mesmo jeito que foi construído. Aliás, em 94 nós tivemos um grande problema aqui, um vendaval, que também criou alguns problemas nessa casa. Então, o que a Câmara está fazendo? Através da presidência e da mesa e de todos os vereadores. Nós estamos fazendo um investimento para melhorar o atendimento de toda a população de nossa cidade, inclusive a acessibilidade das pessoas com deficiência. Promotor, e esse é um tema que já entrou na pauta da sociedade, não é mesmo? Sim, entrou desde a Constituição de 88, não é? E hoje nós temos legislação que impõe que qualquer prédio de acesso ao público, de uso coletivo, ele tem que estar totalmente adaptado para as pessoas com deficiência, tanto com deficiência física, deficiência visual, deficiência intelectual, não é? Então, hoje a pauta da sociedade impõe a questão da acessibilidade universal. Isso foi consagrado na Constituição de 88 e nós já temos diversas leis ordinárias que tratam desse tema. Portanto, eu realmente acho que nessa reforma que a Câmara pretende fazer, não é, ela deve prestigiar, de fato, essa questão da acessibilidade. Por quê? Porque as pessoas com deficiência, elas não podem ficar enclausuradas, não é? Elas precisam ter acesso a todos os serviços, não é? A todas as informações, e ter acesso à Câmara Municipal significa ter acesso à cidadania, né? Doutor, nós vamos precisar muito da ajuda do senhor, de todos os órgãos, principalmente do senhor, a pessoa que tem conhecimento nessa parte, porque a Câmara quer cumprir todos os requisitos legais, tudo aquilo que está dentro da lei, para que nós possamos atender bem a população e todos os cidadãos que frequenta essa Casa de Leis. Sem dúvida, Walter, e com certeza a Câmara poderá contar com o Ministério Público e posso te assegurar que Ribeirão Preto tem uma equipe muito bem formada no Executivo, inclusive pessoas que fazem parte das discussões em âmbito nacional a respeito de questão de acessibilidade. Então, todo e qualquer projeto hoje de reforma de prédio público, não é? Você tem o respaldo do Executivo Municipal na avaliação do cumprimento da chamada NBR 9050, que é aquela que traz todas as diretrizes, né, para que a acessibilidade seja universal. E na realidade, doutor, quando a gente fala de reforma, a Câmara está fazendo, na realidade, um investimento para daqui 50 anos, para que nós possamos ter outras pessoas, outros vereadores. Esse prédio não somos nós, esse prédio é um prédio público que nós queremos deixar da forma que Ribeirão Preto merece e da forma que a população merece para ser bem atendido. Não só a população, mas também a todos os servidores e vereadores e assessores que trabalham nesse prédio. E para você ter uma ideia, hoje nós temos diversas ações civis públicas do Ministério Público contra órgãos públicos, porque se recusaram a se adaptar à NBR 9050. Existem, por exemplo, secretarias do município que não têm elevador, né, que tem 2 ou 3 andares e que não tem elevador.
A própria prefeitura municipal hoje não tem acessibilidade para pessoas com deficiência. Então, de fato, o município tem que avançar nisso. E eu fico muito feliz de saber que a Câmara está com essa preocupação. Inclusive, doutor, nós estamos recebendo o projeto final, que é o executivo, definitivo, e gostaria muito que o senhor participasse junto conosco nesse projeto final, para ver se nós precisaremos fazer algumas adequações ou não. Vai ser muito importante que o senhor ajude a olhar esse projeto. Se tiver faltando algo que nós possamos ainda refazê-lo, dá tempo ainda. Então, por isso que eu quero que o senhor dá uma olhada nesse projeto. Porque, com certeza, se estiver faltando algo, o senhor vai falar para nós e nós vamos consertar, dá tempo, porque nós precisamos fazer aquilo que realmente a lei exige. Pode contar com o Ministério Público, esse é um tema de total interesse da sociedade, e o Ministério Público, sempre que há um tema de interesse da sociedade, ele quer se fazer presente. Obrigado. Gostaria de agradecer aqui a ilustre presença do promotor de justiça, Dr. Carlos César Barbosa. Doutor, seja sempre bem-vindo aqui ao nosso Café com o Presidente. Para mim é uma honra. Presidente, muito obrigado por mais esse café e até a próxima semana. Obrigado, Daniel. Eu agradeço mais uma vez a presença do nosso amigo promotor, Dr. Carlos César Barbosa. E você pode acompanhar esse programa pela TV Câmara, pela internet no câmararibeirãopreto.sp.gov.br e através das redes sociais. O Café com o Presidente volta na próxima semana. Até lá! Café com o Presidente. Seu fim de tarde acompanhado de cidadania. E agora vamos ao resumo das sessões ordinárias dessa semana. O superintendente da Fundação Hospital Santa Lídia, Ariclenes Garcia da Silva, e o diretor da COMED, empresa formada por médicos contratados pelo município, Márcio José Ramos de Santana, compareceram à Câmara Municipal na última terça-feira para esclarecer sobre problemas no atendimento à população nas unidades municipais de saúde durante a sessão ordinária. Anteriormente, convidados pela Comissão Especial de Estudos da Saúde, eles não compareceram e foram convocados por meio de aprovação de projeto de lei e de resolução da Câmara. Durante os trabalhos, o vereador Cícero Gomes questionou fortemente a utilização de médicos inexperientes nas unidades de pronto atendimento e foi incisivo em dizer que a população é quem paga por isso. O vereador e o presidente da COMED discutiram sobre o assunto. Existem princípios legais e órgãos, autônomos do governo, que é o Conselho Regional de Medicina, que ele confere diplomas ao paciente. A partir do momento que ele está diplomado, ele tem o direito de exercer a profissão. Não cabe. Como é que nós vamos julgar? Esse é bom, esse é ruim? Por quê? Como? Qual é o critério que o senhor quer usar, doutor Cícero? Não é o correto, Vossa Excelência sabe. Não é o correto. A pessoa não tem a experiência necessária para trabalhar num pronto atendimento. O sexto anista terminou, é formado, eu não disse isso, que ele não está, ele pode atender. Eu estou colocando, em casos específicos, na UPA, por exemplo, um local onde tem alguém que possa dizer, esse não pode ir para casa. Infelizmente, isso não foi dito. Ocorreram óbitos em Ribeirão Preto. Eu acabei de falar isso para o senhor, que as pessoas, principalmente que vão para a UPA, tem informação específica, tem treinamento específico. Mas o que nós estamos vendo... As pessoas que vão trabalhar em unidades de menos complexidade podem ser recém-formados. Eles têm todo o direito de trabalhar como qualquer outro médico. Eu gostaria... E a questão de médico é tão delicada no Brasil que nós tivemos que importar. Nós importamos não. A presidenta importou 14 mil médicos de Cuba. Qual que é a qualidade do serviço que eles prestam? Quem conferiu isso? Eu não conheço. O senhor não conhece? Eu conheço o Ribeirão Preto e estou tratando do caso de... Não, eu estou tratando do caso de Ribeirão Preto. A responsabilidade nossa como vereador é Ribeirão Preto. Eu não estou aqui na condição de dono da Comeg nem sócio. Não estou ganhando dinheiro. Eu estou aqui defendendo únicas e exclusivamente a população de Ribeirão Preto. Se amanhã eu ganhar salário para vereador, fico. Se não, fico também. Eu não dependo disso. Agora, eu quero deixar claro assim, não é a mesma coisa. Você não vai procurar um médico sexualista para tratar de um problema sério na sua vida. Certamente não vai. Ele quer oferecer para a população de Ribeirão Preto?
O vereador Dr. Jorge Parada, presidente da Comissão de Saúde, também interveio quanto à questão dos médicos residentes atenderem em regime de plantão nos postos da cidade e afirmou: você sabe melhor que eu que uma pessoa que se forma, ela não tem condições de atender um plantão, a não ser que ela tenha supervisão médica. Se ela tiver supervisão de um professor experiente, aí ela pode atender, porque ela vai se servir da orientação de uma pessoa mais experiente. Do contrário, é muito temerário de você colocar uma pessoa para fazer esse atendimento. Então, eu acho que isso tem que ficar muito bem claro, porque não é porque tem o CRM que a pessoa está apta a exercer a profissão. Então, tanto é verdade que existe a residência médica, e além da residência médica, eu citei que existe um curso de urgência e emergência que eu fiz. Pela formação que eu tive na faculdade de medicina, eu me sentia apto a atender esses pacientes. E não é o que eu vejo em muitos médicos que atendem aí na urgência e emergência em Ribeirão Preto. Tá? Eu gostaria que o senhor exemplificasse casos, doutor Parada, para a gente esclarecer a situação. Se o senhor tiver dificuldade, o senhor esclarece. Eu faço questão de ir atrás e ver qual foi a dificuldade, qual foi o problema, para elucidar, porque falando assim genericamente... Não é genérico, os casos aconteceram, foram reais. As famílias ficaram enlutadas com a perda dos seus entes queridos por mau atendimento médico. Márcio de Santana, na Comed, não gostou dos questionamentos dos parlamentares e ouviu do vereador Beto Canguçu o que a maioria da população gostaria de dizer. Nós não podemos ficar assistindo a petulância do senhor que está falando aqui agora. O senhor não tem que cobrar o vereador Jorge Parada sobre esclarecimentos nem dados concretos. Vocês foram convidados para vir na comissão de estudos e não vieram. Vocês estão aqui sob convocação. Então o senhor não tem autoridade para pedir qualquer esclarecimento em relação ao Jorge Parada. Aliás, não sei por que o senhor está sentado aí. O senhor é o dono de uma empresa e o senhor está ganhando dinheiro, obviamente, com a prestação de serviço. O convocado aqui foi o doutor Ariclenes. Então nós não podemos permitir que a petulância desse senhor continue. E cobrando o vereador Jorge Parada para dar casos concretos. Vocês teve a oportunidade de vir na comissão de estudos convidados e não vieram. Peço ao vereador o doutor Ariclenes está aqui sob convocação. A sua chamada. Não sou obrigado a ficar assistindo a petulância desse senhor. Ele está na casa do Poder Legislativo. Não está no meio de uma assembleia de médicos, não. Então respeite esta casa. E não peça explicação para nenhum vereador. Vossa Excelência está aqui para dar explicação, não para pedir explicação. Os vereadores questionaram também sobre critérios para a contratação dos profissionais de saúde e controle de assiduidade. E o superintendente da Fundação Santa Lídia explicou assim. Com relação ao processo de contratação de colaboradores, a gente realiza um processo seletivo simplificado. Então, nós temos um site disponível para toda a população interessada aí no mercado de trabalho, para que se inscrevam, preencha, junte o seu currículo ou preencha a ficha de interesse, está lá no nosso site, e nós publicamos regularmente nos jornais de maior circulação do município o que nós temos de vaga, o que nós temos de processos em andamento. Márcio de Santana respondeu que tornou-se uma tendência a contratação de médicos por meio de pessoa jurídica e que a empresa é responsável por cerca de 100 profissionais trabalhando na administração municipal. Os vereadores não ficaram satisfeitos com as respostas e o vereador Bertin Scandiuzzi, membro da Comissão de Saúde, pediu que os currículos dos médicos contratados sejam encaminhados à comissão para análise. Ariclenes da Silva disse que vai encaminhar o material à comissão. A Câmara de Vereadores analisou 8 propostas de lei na sessão ordinária da última quinta-feira. 5 matérias foram enviadas pelo Executivo Municipal, sendo 3 aprovadas. A primeira matéria da noite foi o projeto de lei complementar autorizando a Prefeitura a conceder direito real de uso de uma parte de área pública do Parque Maurílio Biagi à CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Também aprovado o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar para atender à necessidade de transferir recursos entre naturezas de despesa da Secretaria Municipal da Casa Civil no orçamento do corrente exercício. Outro projeto aprovado é também do Executivo, é de lei complementar que inclui artigo 1º na Lei Complementar número 2667 de 2014.
Sem parecer da Comissão de Justiça, não foi votado o projeto de lei complementar do Executivo Municipal que autoriza a Prefeitura a cobrar contribuição de melhoria em razão de obra para a duplicação da Avenida Antônia Mugnato Marinsec e isentar proprietários que doaram áreas e proprietários de um único imóvel. O quinto projeto do Executivo na pauta foi negado pelos vereadores. É o projeto de lei complementar que revoga o inciso 2 do artigo 7º e o artigo 18 da Lei Complementar número 2504 de 2011, que dispõe sobre a reestruturação do Instituto de Previdência dos Municipários de Ribeirão Preto, o IPM, alterando o plano de custeio do regime de previdência social dos servidores públicos municipais. O vereador Bertin Scandiuzzi apresentou duas matérias. Uma delas foi negada. É o projeto de lei complementar que alterava a redação da Lei Complementar Municipal de 1012 de 2000. O outro projeto foi aprovado. A proposta isenta menores de 12 anos e maiores de 60 anos de idade do pagamento de ingressos em jogos de futebol, oficiais e amistosos, em Ribeirão Preto. O vereador explicou que, com a aprovação da lei, os clubes podem conceder a isenção sem ter que pagar à Federação de Futebol. Finalizando a pauta, foi aprovada a proposta da vereadora Glaucia Berenice. O projeto de resolução autoriza a realização de sessão solene no dia 30 de outubro de 2014 para a comemoração do dia em homenagem aos pioneiros do comércio do Centro Histórico de Ribeirão Preto. E acontece em Ribeirão Preto uma exposição que traz a memória de muitos e ao conhecimento daqueles que não vivenciaram os tempos mais remotos da comunicação, a época de ouro do rádio. A cidade era destaque nesse período e personalidades como Rogério Cardoso e Moacir Franco são lembrados. Veja que exposição interessante na reportagem de Luciano Neto. Na Praça Central do Ribeirão Shopping está acontecendo a exposição de 90 anos no ar, que conta a trajetória da antiga Rádio PRA7, hoje Rádio Clube AM de Ribeirão Preto, matriarca do Sistema Clube de Comunicação. O evento realizado pelo Sistema Clube de Comunicação traz fotos raras, textos, discos, aparelhos de rádio e microfones antigos, como conta Rafael Pisani, idealizador da exposição. Dentro do nosso almoxarifado nós encontramos aí materiais e documentos que retratam a história da radiodifusão no Brasil. E aí pensamos em mostrar isso para toda a comunidade, para toda a região que acompanha, principalmente porque a comunicação ela é um instrumento transformador da sociedade e da comunidade. A modernidade veio muito rápido para o sistema de comunicação no Brasil. Hoje não se trabalha mais com tanto equipamento como se trabalhava no passado. Rafael Pisani explica o avanço e a modernidade nos equipamentos. A comunicação hoje ela passa por um momento muito transformador, porque hoje nós temos, já é uma realidade a integração, a convergência entre todas as mídias, televisão, rádio, aplicativos, internet. Então o rádio ele foi o precursor dessa transformação da mídia eletrônica e hoje nós vemos os primórdios aqui desde a época da PRA7, da nossa fundação, até um estúdio totalmente digital, idêntico ao que você encontra na Casa da Clube, você encontra hoje no Ribeirão Shopping, na Praça Central. E na quinta-feira passada encerramos a Semana Nacional do Trânsito. Entre os dias 18 e 25 deste mês, o pedestre foi protagonista das comemorações. Prevista no Código de Trânsito Brasileiro, a Semana Nacional de Trânsito é comemorada entre os dias 18 e 25 de setembro, com a finalidade de conscientizar cada cidadão sobre o compromisso primordial da valorização da vida. O evento mostra e educa os condutores sobre as posturas que devem ser adotadas no trânsito, sobretudo a cordialidade. O tema deste ano é Cidade para as Pessoas, proteção e prioridade ao pedestre, e faz alusão à necessidade de um amplo debate sobre a legislação que contempla questões essenciais para a mobilidade urbana, sustentável, segura e acessível.
priorizando a circulação dos pedestres em face da estrutura viária historicamente voltada à circulação de veículos automotores. A legislação de trânsito que foi promulgada em 1997, passou a valer em 1998, se tivesse sido seguida a contento pelos municípios, pelo Estado e pela própria União, teríamos hoje um trânsito diferente, principalmente em relação ao pedestre. Infelizmente, ele não foi respeitado no seu contexto, o Código de Trânsito Brasileiro, e hoje o pedestre sofre muito. Muitos acidentes com atropelamento, principalmente crianças, idosos, mesmo que estão na faixa de pedestre, ou seja, no contexto geral, não aconteceu aquilo que a lei pretendia, que era dar proteção para a parte mais fraca. Na nossa vida em sociedade, o que se espera é que o poder público regule a convivência entre as pessoas. Então, no caso do trânsito, isso é muito premente, é necessário que o poder público atue de uma maneira incisiva para melhorar. Isso não aconteceu nos últimos 15 anos e agora nós temos o quê? O efeito. O que a gente está vendo não é causa. Os atropelamentos não são causa dos infortúnios e das mortes. Na verdade, é um efeito de uma política pública nacional que não aconteceu. A escolha do tema também foi influenciada pelo artigo 29 do Código de Trânsito, em que, determinado inciso, o legislador alertou para as responsabilidades dos condutores quanto à segurança daqueles que estão em condições inferiores de proteção. Essa é uma fase crítica e por não ter sido tratado, como eu disse antes, desde 1998, porque naquela época era o momento exato de prevenir. Agora nós vamos ter que fazer o quê? Consertar, porque o remédio também não está dando conta. E o remédio, inclusive, ele pode ser mais danoso do que a própria doença que a gente está vivendo. Então, eu acredito que o poder público tem sim condição de melhorar o quadro, mas o que nós vamos ter que fazer agora é um investimento maciço e uma chamada de consciência da população para cada um fazer a sua parte, mas lembrando do próximo, não só cuidando de não acontecer com si próprio. Devido à interrupção temporária dos serviços de recapeamento asfáltico na Avenida Francisco Junqueira, a prefeita Darcy Vera solicitou que o trabalho tenha continuidade em uma nova região. A escolhida foi a Avenida Caramuru durante uma reunião realizada na manhã da última terça-feira entre a prefeita e a secretária da Infraestrutura, Isabel de Farias. Os serviços serão executados na extensão entre a Rua Guatapará e a Avenida João Fioza. A vereadora Viviane Alexandre, presidente da Comissão Permanente dos Direitos e Bem-Estar dos Animais, realizou a audiência pública no último dia 22. A audiência foi sobre o projeto de lei que regulamenta os serviços de banho e tosa de animais de pequeno porte no município de Ribeirão Preto. A vereadora Viviane é autora da propositura e explicou a importância da discussão do tema. Como nós recebemos muitas denúncias de maus tratos aos animais, na televisão, vira e mexe, a gente vê notícias de maus tratos, de animais sendo maltratados durante o banho e tosa, achamos por bem propor esse projeto de lei a fim de regulamentar o banho e tosa para evitar esse tipo de maus tratos eventuais que podem acontecer em um ou outro. É separar na realidade o joio do trigo, separar o bom profissional do mau profissional, o bom estabelecimento do mau estabelecimento. Essa é a finalidade do projeto, sempre na intenção de preservar o bem-estar dos animais e defender os direitos do consumidor, porque afinal de contas, quando a pessoa contrata o serviço do terceirizado de banho e tosa, ela está contratando um serviço e ela quer que seja de qualidade, ela quer que o seu animal seja tratado com respeito, seja tratado, enfim, de uma forma digna e que ele não seja maltratado. Então, estamos aqui falando tanto de bem-estar animal, tanto de direito ambiental, quanto de direito do consumidor, do direito de poder ter um serviço transparente, adequado e de acordo com o que se procura quando a gente vai procurar um estabelecimento para levar o seu animal. E no Momento Câmara de hoje há uma boa notícia aos taxistas, que serão beneficiados no período do final do ano, que já se aproxima. Vamos ver. Momento Câmara. Juntos, construindo o futuro da nossa cidade. Sou o Luciano Neto, estou ao lado do vereador Bebé, que vai falar sobre a bandeira 2 nos táxis em Ribeirão Preto no mês de dezembro. Lula, já é lei um projeto que esta casa aprovou de minha autoria, que todo mês de dezembro os taxistas eles operam com a bandeira 2, como se fosse um 13º desta categoria. E por outro lado, após algumas reuniões entre a prefeita, o Zezinho, que é o presidente do sindicato dos taxistas, o Ricardo, que é o presidente da Coopertax, e a Olívia, que
que é a presidente da Aliança Radiotáxi, e eu, nós conseguimos sensibilizar a prefeita para, através de um decreto, que fosse feito a correção da quilometragem rodada aqui em nosso município, que estava já defasada há 4 anos, desde 2010 que não existia essa correção. Para você ter uma ideia, em 2010, o etanol, né, o álcool, ele custava 99 centavos. E eles estavam operando durante todos esses anos com o mesmo valor. E hoje, graças a Deus, a prefeita se sensibilizou e hoje os taxistas eles trabalham com maior tranquilidade. Momento Câmara. Juntos construindo o futuro da nossa cidade. De quando iniciaram as campanhas eleitorais, você já recebeu algum telefonema de propaganda de algum candidato? Se recebeu, saiba agora se isso é permitido ou não pela legislação brasileira. A partir dessa eleição, é uma das novidades dessa eleição, o telemarketing está proibido. O candidato não pode se usar do telemarketing para fazer a propaganda eleitoral. E por quê? O ministro relator da resolução do TSE que trata da propaganda, ele considerou que a utilização, o candidato que se vale do telemarketing, ele está invadindo a esfera da intimidade do eleitor. O eleitor não quer, o eleitor já demonstrou isso, que ele não quer que invada-se a casa dele, mesmo que por telefone, para pedir voto, até porque isso acontecia por meio de mensagens eletrônicas, muitas das vezes sem qualquer autorização, ou todas as vezes sem autorização, e em horários inoportunos, muitas vezes, no horário da noite, ou logo cedo, ou no fim de semana, quando do descanso do eleitor. Então, foi uma ferramenta que vinha sendo usada, mas que o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que ela ofende a Constituição Federal. E ofendendo a Constituição Federal, ele entendeu que ela deveria ser banida da corrida eleitoral. Então, esse ano, a partir de 2014, né, o telemarketing como forma de propaganda eleitoral está proibido. No dia a dia, nós ouvimos muito falar do PROCON. É o órgão que auxilia o consumidor na resolução dos conflitos no comércio. Saiba agora, nas palavras do coordenador do PROCON de Ribeirão Preto, Paulo Gardi, um pouco melhor sobre a forma de atuação desse órgão. Nós temos aproximadamente 84, 85% de resoluções dos problemas que chegam até o PROCON. De que forma? No atendimento preliminar, aquele que você chega lá, faz uma reclamação qualquer e nós procuramos, porque tem algumas empresas, nesse período também, nós procuramos fazer alguns contatos com algumas empresas que nos possibilitam resolução dos problemas por telefone. Então, muitas vezes você chega lá e fala assim, eu tive problema com uma empresa X. Nós já fizemos um tipo de não vou dizer acordo, mas uma colaboração mútua. Quando chega o problema, nós ligamos para eles e eles têm que nos dar a resposta imediata. E isso nós temos feito com várias empresas, inclusive a CPFL, que você disse no começo. Os problemas chegam para nós e eu ligo imediatamente, ou quem estiver no atendimento, liga imediatamente para a ouvidora. Ela tem que dar a resposta na hora, ou no máximo em 3 dias. Caso contrário, aí sim será aberta a ação contra a empresa. E é até bom você tocar nesse assunto, porque nós convidamos as empresas para que cheguem até o PROCON e se disponibilizem também a fazer esse tipo de atendimento. É muito bom. Em primeiro lugar, é bom para o consumidor, é bom para o PROCON, para de gastar papel, para de perder tempo com a ação, e para a empresa, que não vai para o cadastro das empresas que não atendem bem seus consumidores.
na manhã da última quinta-feira, a Câmara Municipal recebeu os comerciantes da Feira de Mangaio para o encontro que decidiu aspectos importantes para o final do ano. Aconteceu no Salão Nobre da Câmara Municipal uma reunião importante com os participantes da Feira de Mangaio. Os mangaieiros ficaram cientes das novas normas passadas pelo senhor Luiz Carlos Vilela da Fiscalização Geral do município. Estava tendo algumas divergências lá na feira, problema de horários, eu estava chegando 9h30, 15 para as 10 e adentrando com o veículo dentro da praça. Eu acho que isso é uma falta de respeito de todo mundo, com o próprio colega, já que está com a banca montada desde de 4 horas da manhã. Então nós estipulamos um horário a partir de agora até às 7 horas para adentrar com os veículos dentro da feira, dentro da praça. Depois disso não pode entrar com o veículo lá dentro. Ele pode estacionar sobre o meio-fio e carregar até a feira e sem guardar lugar para a montagem das barracas. Aproveitando essa importante reunião, o vereador Cícero Gomes da Silva passou um comunicado importante aos participantes da Feira de Mangaio, um mês de dezembro especial, com a feira acontecendo todos os sábados. Eles reclamam todos os anos com respeito ao mês de dezembro. E esse ano eles vão trabalhar os 4 sábados de dezembro na Praça Carlos Gomes. É importante destacar essa Feira de Mangaio, já é tradicional em Ribeirão Preto. Mangaio é aquilo que a gente não usa mais, né? Aquilo que a gente não usa mais, mas que serve para outra pessoa. Então eles vão àquele local e vendem. E com isso fazem algum dinheiro para o Natal, né? Que é muito importante. A senhora Elizabeth Assis Ferreira falou em nome dos mangaieiros, mostrando a satisfação e a alegria de todos. A gente pode aumentar a nossa renda e a gente está lá porque muita gente que precisa mesmo, né? Trabalha mesmo, que vivem, que faz essa feira, esse rendimento, vai ser maravilhoso no nosso fim de ano, né? E foi uma coisa que ele lutou muito para a gente conseguir, né? E a gente vai estar lá com o parque e tudo, mas vai dar um jeito, vai ficar todo mundo junto, lá vai ser só uma festa. Em comemoração ao Dia da Árvore, celebrado no último dia 21, o vereador Marcos Papa trouxe aqui para a Câmara Municipal um projeto muito interessante que promove o conhecimento. Veja só. É um projeto muito inovador e simples do meu amigo Lau Batista, da editora Coruja, que está trazendo para Ribeirão Preto uma ideia que já existe em outras cidades, que é disponibilizar livros para a população gratuitamente. Então nós aproveitamos o Dia da Árvore para simbolicamente lançar, no Dia da Árvore, lançar a árvore de livros em Ribeirão Preto. No que consiste? Ela é uma árvore de madeira, né, uma madeira reciclada, pintada, para dar uma aparência bonita, na qual nós vamos disponibilizar livros para as pessoas pegarem e levar para casa. É um exercício de facilitação da leitura. Nós temos muitas coisas disponíveis à mão para consumo. Então, você tem à mão um chocolate, você tem à mão cigarro, você tem à mão bebida, você tem à mão bala. Nós queremos colocar na sua mão livros, né? Incentivar a leitura. Notadamente nos dias de hoje, onde o acesso à comunicação torna as mídias sociais, torna a nossa atenção muito dispersiva, dos jovens, dos adultos, existe até estudos mostrando o quanto que esse exagero, como todo exagero, é prejudicial. O livro é uma atividade que concentra, uma atividade que relaxa, que instrui. Então nós estamos trazendo, através da editora Coruja, através dessa iniciativa corajosa do Lau Batista, trazendo para cá a árvore de livros. A pessoa vai poder trazer um livro, pegar outro, se ela quiser só trazer o livro, se ela quiser só pegar, o importante é participar. A árvore de livros vai estar disponível de toda a população de Ribeirão Preto, aqui na Câmara Municipal, bem em frente ao meu gabinete. Isso já existe há muitos anos em outros países, essa ideia não nasceu no Brasil, e a aceitação da população ela é muito interessante, tanto pelo prazer de ter o livro à disposição. O outro tanto que as pessoas estranham, falam assim, puxa, mas é de graça? Posso pegar? Será que não tem gente que rouba? A gente espera que não, vai ser até um teste de civilidade aí para a gente, né? Colocar os livros gratuitamente à disposição da população para que a gente possa pegar o livro, levar, ler, devolver, pegar outro e assim nós vamos renovando a nossa leitura e mergulhando em todo o universo que a literatura pode nos trazer. E a partir da semana que vem, a cobrança no transporte público será feita exclusivamente pelo cartão Nosso Cidadão. Saiba mais detalhes na reportagem de Luciano Neto. A partir de 1º de outubro,
os ônibus não receberão mais dinheiro para o pagamento de passagem. Com isso, o usuário do transporte público de Ribeirão Preto terá que ter o cartão Nosso Cidadão. Esse cartão será recarregado em 400 pontos da cidade, inclusive em pontos estratégicos como o BDS e UPA, como explica Reinaldo Lapati. Serão ao todo 400 postos de recarga distribuídos pela cidade, né, uma rede de 400 postos, além dos pontos e dos locais de atendimento da própria Pro-Urbano, do próprio concessionário, né, que fica no centro da cidade. São 2 postos no centro da cidade, mais o posto do Hospital das Clínicas, também o do terminal Ribeirão Shopping, além do Poupa Tempo. Esses postos foram distribuídos de maneira a atender de maneira mais igualitária possível a população. Então, na região mais periférica, devemos ter da ordem de 200 postos. Além dos postos de revenda de cartões, teremos os terminais de autoatendimento, que vão atender os pontos estratégicos da cidade, né, o exemplo da rodoviária, para aqueles que estão chegando à cidade, por exemplo, o aeroporto, os shopping centers, as unidades distritais de saúde, né? Enfim, todos aqueles locais onde existe a necessidade de utilização do transporte coletivo, mesmo no período noturno até de madrugada. Com isso, os passageiros e motoristas deverão ter mais segurança no transporte coletivo da cidade. É a expectativa dos dirigentes da Transep do consórcio Pro-Urbano. O vereador Genivaldo Gomes participou de um debate no programa Transparência da TV Câmara. Quando questionado sobre os efeitos da política em sua vida, ele respondeu da seguinte forma: por eu estar no meio, por conviver com muitos prefeitos, eu até achava que eu era político. Aí a Darcy me chamou para mim fazer parte de um partido novo, que era o Democrata. Eu falei para ela: não vou entrar na política porque que a família da gente não gosta. Primeira coisa que tem é a família chega para você e fala assim: vai entrar por quê? Para quê? Você precisa de alguma coisa? Não está tudo aqui em casa? Entendeu? Então a política tem essa primeira batalha. Entendeu? Quando você entra na vida pública, a primeira batalha que você tem que vencer é da família. Se a família não falar para você, vai, que eu te ajudo, você pode recuar, porque nada acontece. Se você não tiver um alicerce aqui atrás com a família, na política é muito difícil você tocar, porque você fica escravo da política, você fica 24 horas envolvido na política. Ainda mais nessa política que é de varejo, que eu costumo falar. O que é de varejo? O vereador, ele é de varejo, ele atende às pequenas coisas, sabe? Ele atende à população em si. A primeira carga da política, a primeira carga de atender a população é do vereador. Aí depois vem a segunda etapa, que muitos poucos conseguem chegar, que é na prefeita ou prefeito. Deputado ainda, que é a terceira etapa, deputado estadual, ainda é mais longe o espaço. E para deputado federal mais longe, para senador então, muitos poucos conhecem um senador da República. Muitos poucos pessoas conhecem um senador da República. E muitos poucos conhecem ou tirou uma fotografia, ou viu, ou passou a mão no presidente da República. Então a política, você tem que começar a entender a árvore dela. Que tipo que é a árvore de política? Então eu acho que para ser vereador, entendeu? Para você ser um político e ser vereador, eu acho que é a base de toda a política. Certo? Hoje eu estou aprendendo muito. Faz 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses que eu estou na política. E como vereador, entendeu? Agora que eu estou me adaptando, entendeu? Ao sistema político, que envolve o Brasil, que é as nossas leis aqui, entendeu? O Semana do Legislativo fica por aqui. Nos encontramos na próxima semana no nosso resumo semanal. Até lá!